A Bola, que é o maior jornal de esportes de Portugal, dizendo que ele vai ser o treinador do Benfica na próxima temporada, eles chamam de época. E o jornal Record também traz a informação com os seguintes detalhes, que o Jesus vai para Portugal levando com ele toda a sua comissão técnica com a qual trabalha no Flamengo. Ou seja, João de Deus, auxiliar, Thiago Oliveira, auxiliar, Mário Monteiro, preparador físico, Márcio Sampaio, preparador físico, Gil Henriques e Rodrigo Araújo, que são analistas de desempenho. Desses, só o Mário Monteiro esteve com o Jesus nas duas passagens que ele teve no Benfica, 2009 e 2010, 2014 e 2015. Segundo a imprensa portuguesa, Jesus quer levar também jogadores que atuam no Flamengo, entre eles Gerson e Bruno Henrique. De minha parte, eu só vou dar o negócio como fechado mesmo quando tiver a palavra do Jesus e quando o Flamengo ou o Benfica se pronunciarem. Porque a gente já viu ao longo desse processo a imprensa portuguesa dar essa informação de forma repetida, que ele vai, que ele vai, que ele vai, que ele vai, que ele vai. Ainda não teve a informação oficial. O que os jornais portugueses avançaram hoje foi nessa questão da comissão técnica. Eles vinham apontando que o clube português estava reticente a levar toda a comissão do Jesus. Achavam que não era necessário uma comissão tão grande. E ele batia o pé nessa questão. O que houve de novidade para os jornais portugueses cravarem esse anúncio, ou anúncio não, esse acordo, segundo eles, que, reitero, ainda não foi feito pelo Benfica e nem pelo Flamengo. A gente procurou o Flamengo nessa manhã, o Flamengo segue na posição de não se pronunciar, dizendo que o Jesus tem contrato com eles e que o Flamengo, por enquanto, não tem nada a dizer. A imprensa portuguesa vem martelando que ele vai. Aguardemos. Ele ainda está no Brasil, só saiu um voo para Portugal nessa sexta-feira. Jesus não estava nesse voo. Os jornais dizem que ele vai no final de semana. Vamos aguardar, nossa produção está em contato com o Flamengo, tentando contato com o Benfica, e eu faço contato agora com os nossos comentaristas que participam do Seleção nesta sexta-feira. Carlos Eduardo Lino, Grafite, Sérgio Xavier Filho. Fala, Lino. E aí, o homem fica ou vai, Lino? O que você conseguiu descobrir? Conta para mim. Bem-vindo. Um abraço, Rizek, um abraço para o Grafite também, para o Serginho. A gente está procurando em todos os cantos algum tipo de confirmação, mas essa confirmação oficial ainda não veio, você tem toda a razão. O Jornal Globo acaba de publicar que a diretoria do Flamengo ainda não fez esse comunicado, já tem conhecimento da informação, da notícia, mas ainda não se pronuncia. Quando todo mundo começa a falar assim, é quase certo que algo realmente aconteceu. Ou então é um fenômeno moderno do jornalismo, que é o medo de tomar o furo por segundos, minutos, quem sabe horas, porque você bota a notícia e depois é mais fácil retratar, pelo menos você diz que deu a notícia também. É uma confusão, mas há uma fila, há uma tripa de notícias em Portugal dando conta de que sim. Agora é fazer as contas também do desmonte que o Flamengo pode sofrer, porque não é só treinador, né? Sem dúvida. E olha, é a primeira vez que um veículo brasileiro, os veículos portugueses já há algum tempo tratam esse negócio como quase fechado, dizendo que ele vai, e hoje tratam como fechado. E é a primeira vez que um veículo brasileiro, o jornal o Globo, diz que o negócio está fechado também. Então, tudo indica que tá. Eu digo tudo indica porque eu acho que a gente tem que esperar o anúncio oficial. Os jornais portugueses, quando cravavam que o Jesus ia, eles contavam com a confiança do clube português. Né? Os veículos brasileiros, eles estavam meio reticentes. Né? A maior parte apontava para uma permanência. O Diogo Dantas, que é setorista de Flamengo para o jornal o Globo, é dos jornalistas que eu acompanhei, aquele que mais tratou como factível a ida do Jesus, né? Aquele que sempre tratou como possível a ida do Jesus. E hoje o Diogo Dantas também crava que ele vai. Então, assim, todos os indícios é de que o Flamengo está perdendo o seu técnico e a sua comissão. Fala, Grafite, bem-vindo ao Seleção, meu velho. Boa tarde, Rizek, boa tarde, Lino, Serginho. Realmente como o Lino colocou, né? Onde a fumaça a fogo, né? Muito tempo já, praticamente 3, 4 semanas já falando sobre a ida do Jesus a Portugal. A gente lembra lá atrás que o Jesus, antes de renovar com o Flamengo, falou se chegasse a proposta dos chamados top 5 clubes da Europa, ele já tinha encontrado que sairia. A gente sabe que o Benfica não está nesses top 5, mas sabe que o Benfica é um gigante do futebol português.
Um clube onde o Jorge Jesus tem uma história maravilhosa, uma história grande. E não me admira também se agora ele aceitar essa proposta de volta, porque é um grande clube de futebol português e ele sabe do carinho que ele tem dos torcedores e dos dirigentes lá. Conto aqui um bastidor para vocês. Eu tenho diminuído o tamanho do Benfica em relação ao do Flamengo. Quem acompanha as seleções que a gente tem apresentado desde a sala da minha casa até aqui no estúdio essa semana sabe disso. Eu acho que o Flamengo é um clube de, hoje, pretensões maiores que as do Benfica. A do Benfica é uma pretensão muito regional, é ficar se revezando com o Porto para ver quem é o campeão português numa liga sem muita importância. Nas últimas 5 edições de Champions, o Benfica ficou em 3 delas na primeira fase. O Benfica chegou a uma quartas e uma oitavas. E ontem eu recebi uma mensagem de um profissional do Benfica que estava vendo o programa em Portugal, com quem eu tenho uma relação. Ele se sentiu um pouco, não vou dizer ofendido, mas ele falou, não é bem assim, o Benfica está com planos de ser competitivo em nível europeu, o Benfica vendeu o João Félix por 120 milhões de euros, o Benfica fechou um contrato de televisão por 10 anos, no qual ele vai receber 400 milhões de euros, e não é bem assim, você diminuiu demais o Benfica vai tentar se posicionar de novo, como já foi no passado, como um dos grandes da Europa. E aí eu falei, tá bom, Jesus faz parte desse processo. Aí vem um silêncio desse interlocutor que trabalha no Benfica. Acontece que o Flamengo, já desde o ano passado, quando havia esse suspense do Jesus ficar ou não ficar para 2020, ele monitora a situação de outros treinadores estrangeiros. Eu informei ontem aqui que o Marcelo Gallardo do River é um desses. O Flamengo monitora a situação do Gallardo. Só que é muito difícil trazer o Gallardo porque ele acaba de renovar com o River Plate. Vários treinadores estrangeiros têm sido oferecidos ao Flamengo. E o que eu apurei é que o Flamengo tem dado respostas a esses agentes do futebol que oferecem treinadores, que o padrão do Flamengo para repor o Jesus, caso ele saia mesmo, é tipo padrão Gallardo. É nome já consagrado. Posso dizer, por exemplo, que o Heinz, ex-jogador da seleção, foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo não quis monitorar a situação do Heinz. Ele quer já de um treinador consagrado para repor a saída do Jesus, caso ela seja confirmada, como tudo indica mesmo. Sérgio Xavier Filho, como é que o senhor analisa esse panorama todo? Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek, Lino, Grafa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar as coisas nos tamanhos corretos, né? O Jorge Jesus tinha uma situação no Flamengo maravilhosa, né, porque era amado, né, por uma torcida que é absolutamente gigantesca. Ele tinha jogadores, ele tinha dinheiro, né, na mão, né, ele tinha estrutura, ele tinha testes de Covid, ele tinha tudo, né? Ele está sendo convidado por um lugar onde ele é muito querido, pela maior torcida de Portugal, que é o país dele, né? Então, assim, um time um clube que é competitivo, sim, né? Ele pode não estar nos top 5, mas é um clube de bom porte, né? E mais do que tudo, né? Ele está sendo acolhido. A essa altura da vida, eu acho que tudo que a gente quer é ser acolhido, seja lá onde for. Então, a decisão do Jorge Jesus, eu não vou entrar e jamais entrarei, porque é realmente pessoal. E não é que ele esteja decidindo entre algo excelente e algo bom. Não, na verdade, são duas histórias excelentes, né? A grande questão, e eu acho que é isso que a gente vai discutir no programa, é o tamanho do estrago dessa, eu não vou nem chamar de eventual, né, saída, porque eu acho que é uma provável saída. No momento que mais de um jornal português dá a notícia, o Globo vai lá e confirma também. Então, assim, não se bateu o martelo, mas está mais ou menos claro que a possibilidade é muito grande dele ir embora. Qual é o tamanho do estrago disso no Flamengo? Eu acho que vamos ocupar vários minutos do programa de hoje falando disso. Sem dúvida. Eu tenho dito aqui que acho que o Flamengo, mesmo com a saída do Jesus, e é uma perda muito sentida, porque ele faz o melhor trabalho de técnicos, mais disparado aqui no nosso país, e acho que o Flamengo é um time autoral, né? É o time do Jorge Jesus, apesar dos grandes jogadores que tem.
Eu vejo o Flamengo ainda em condições de ser muito dominante no continente, no Brasil, mesmo com essa perda muito sensível da comissão técnica inteira.